Amém, igreja? Lucas, capítulo 1, versículo 24. A felicidade de Isabel. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor. Assim me fez quem? Senhor. O Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Diga glória a Deus. Amém, gente? Olha aqui para o pastor. Isabel era prima de Maria, né? Foi titulada mãe de Jesus. Isabel era estéril. Quem sabia que ela era estéril? E já era uma mulher de idade. Já também não poderia ter mais o quê? Filhos. Mas ela disse que, como ela mesma disse assim, né? Que o Senhor, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio. Opróbrio é o quê? Vergonha, né? Perante os homens. Diga glória a Deus. Quem é que anula a nossa vergonha diante dos homens? É Deus. Amém, igreja? E ela concebeu uma criança no qual foi o maior profeta, disse Jesus, né? Da Bíblia, né? O maior profeta, que foi João Batista. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então, Deus é capaz de fazer. É ou não é verdade? Sim. Versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Da parte de quem? Deus. De Deus. Para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Diga glória a Deus. Olha só, preste atenção aqui. Maria está viva? Hã? Não. Deus está falando com quem nessa manhã? Conosco. Amém, igreja? Deus está falando para quê? Para se alegrar. Deus está chamando de quê? De favorecidos. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Porque tem gente que às vezes o pastor lê a mensagem, aí falando assim, acha que está falando com Maria ainda. Maria não está mais aqui não, gente. Deus está falando é conosco. Diga glória a Deus. Amém? É para nos alegrarmos nessa manhã, porque fomos escolhidos por Deus. Favorecido quer dizer escolhido. Amém? Escolhidos por Deus. O Senhor é contigo, no versículo 28 diz aí, né? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. O que Deus está falando? Não temas, porque achastes graça diante de Deus. Ó, olha por que você está aqui. Olha por que eu estou aqui. Porque Deus viu alguma coisa em nós. Amém, igreja? Porque achastes graça diante de Deus. Diga glória a Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Diga glória a Deus. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não
terá fim. Amém, igreja? Ele reinará para sempre. Maria, presta atenção aqui, olha aqui, pastor. Maria, ela era a igreja. Amém, igreja? Ela era a igreja. Porque lá no livro de Apocalipse, desmarca aí não. Abre lá em Apocalipse para mim poder explicar isso aqui a você. Apocalipse 12. Para você entender o que foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Amém, gente? A Bíblia fala que ela era mãe de Jesus. Mãe de Jesus no significado, ou como eu posso dizer, ela representava como se fosse mãe de Jesus. Ainda que Jesus mesmo nunca chamou ela de mãe, chamava de mulher. Amém, igreja? Apocalipse 12, versículo 1. Olha o que está escrito aí. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, achando-se o quê? Grávida. Estava falando de quem aí? De Maria. Grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Amém, igreja? Para dar o quê? A luz. É outra coisa que eu chamo a atenção também do povo, que hoje em dia tu não ouve mais ninguém falar isso. A pessoa vai dar a luz. Eu falei isso aqui outro dia, né? Aquela mulher vai dar a luz àquela criança. Antigamente falava-se isso. Porque quando nós falamos isso, igreja, aprenda isso. Quando nós falamos isso em direção àquela que está grávida, seja lá qual for a mulher, né? Seja lá se for sua parenta ou não for, você já está lançando uma profecia sobre a vida daquela criança. Diga glória a Deus. Porque aquela criança, quando nascer, ela vai pertencer à luz. E a luz é quem? É Jesus. Por isso que se o anjo, quando chegou diante de Maria, ele falou: você dará à luz uma criança, o qual se chamará Jesus, o Filho de Deus. Diga glória a Deus. Porque a luz é Cristo. E quando nós falamos, fulana vai ter um filho, quer dizer, a profecia de Deus é anulada. Quem está entendendo o que Deus está falando? Porque quem colocou esta palavra na terra, dará a luz, foi Deus. Amém, igreja? Por que o mundo está do jeito que está? Crianças rebeldes, crianças que já usam drogas, já desde pequeno, revólver na mão, é uma verdade? Porque faltou muitas das vezes o quê? Lançar a profecia. Porque mais cedo ou mais tarde, aquela criança ela vai pertencer a Deus. Amém, igreja? E olha o que diz aí, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Eis o quê? Um dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Satanás, o diabo. Grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, que eram os anjos, diga glória a Deus, do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve de frente da mulher, que estava para dar a luz, a fim de que devorar o filho quando nascesse. Diga glória a Deus. Isso aqui aconteceu, amém, igreja? Aconteceu. Você vê que quando Jesus nasceu, Satanás entrou em Herodes. O dragão entrou em quem? Em Herodes, que era um rei. E Herodes, justamente, Herodes deu ordem
quer dizer, Satanás deu ordem, né? Para que matasse todas as crianças, porque sabia que ia nascer um rei. E esse rei era quem? O rei dos judeus, o rei de toda a terra. Diga glória a Deus, que era o Senhor Jesus. Amém, igreja? Então você vê que Satanás, ele já tentou tirar a vida do Senhor. Quando fala que o dragão se apresentou diante da mulher que ia dar à luz, né, para devorar o filho quando nascesse. Devorar quer dizer o quê? Matar. É ou não é verdade? Então você vê como é que Jesus, o nascimento de Jesus já foi debaixo de tribulação. É ou não é verdade? Tribulação para a mãe e tribulação para o pai. Diga glória a Deus. Aí às vezes as pessoas ficam falando, presta atenção aqui, gente, por favor. Às vezes as pessoas ficam falando, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas se você tem Deus, irmão, fica tranquilo. Amém, igreja? Você vê que Deus já tem tudo preparado. Satanás, ele elabora, a palavra certa é essa, ele elabora um plano para tentar tirar a nossa vida. Mas Deus está a 1000 passos à frente dele. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo Deus está falando? Você vê que Deus levantou 3 reis, os 3 reis magos, né, que falam a Bíblia, que vieram trazer ofertas para Maria quando ela teve a criança. Quer dizer, Deus já tinha tudo preparado, porque sabia que Herodes, o diabo já tinha entrado nele para tentar matar Jesus. E aquela oferta também veio ouro. A Bíblia diz que trouxeram ouro, muito ouro, e apresentaram para Maria e para José. Foi aquele ouro que eles receberam, que quando Deus mandou eles fugirem para o Egito, né, que José teve uma visão no qual o anjo falava: pegue a mulher, pegue a criança e vai para o Egito, porque Herodes já estava o quê? Endemoniado, pronto para querer tirar a vida da criança, que era o nosso Senhor Jesus. Então aquele ouro sustentou eles lá no Egito, até que Herodes pai morresse e pudesse vir, eles voltarem de novo para Jerusalém. Diga glória a Deus. Então você vê que Deus já tem tudo preparado. O diabo ele trama, mas não adianta, ninguém vai vencer Deus, porque Deus é a sabedoria. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que o diabo ele não sabe as coisas de Deus. Ele não sabe as coisas de Deus. Então foi tramado, foi feita a reunião no inferno, foi feito tudo. O rei vai nascer, o filho de Deus vai nascer, mas nós vamos matar ele. Vai matar como? Vai matar se Deus permitir. É ou não é verdade? Se o próprio Deus é que estava no ventre da mulher, diga glória a Deus. Aí diz mais aí, ó, terminou não. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. Diga glória a Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Ele está com quem agora? Com Deus. Diga glória a Deus. Até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para onde? Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Diga glória a Deus. Você vê aí, né? A Bíblia diz que a mulher é a igreja, né? Simboliza a igreja. A igreja fugiu para onde? Para o deserto. Mas quem sustentou a mulher lá no deserto? Foi Deus que sustentou. Quando eu falo que com Deus primeiro é o deserto, tem muita gente que fica sem entender isso. Você vê, mas o deserto com Deus, gente, toda vez eu estou falando isso, Deus está mandando falar isso. O deserto com Deus é diferente. Deserto com Deus não vai faltar nada, igreja. Diga glória a Deus. Amém? Deus já tinha preparado o lugar para a mulher. A mulher somos nós, hoje a igreja é a noiva de Cristo. Amém, gente?
Hoje o filho está com o pai, como disse aí. Ele subiu aos céus e está com o pai, mas ele vai voltar. Vai ou não vai, igreja? Vai. Diga glória a Deus. Ele vai voltar. Mas com que propósito que ele vai voltar? Para buscar quem? A mulher. E quem é a mulher? A noiva. Quem é a noiva? A igreja, que somos nós. Diga glória a Deus. Volta lá, vamos lá. Lucas lá, vamos continuar lá. Em nome do Senhor Jesus. Só para você entender o que Deus está falando. Versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta situação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Diga glória a Deus. Este será grande. Será o quê? Grande. E será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém, igreja? Ele reinará para sempre. E aí, tá vendo? Como está lá em Apocalipse, sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Diga glória a Deus. É realmente difícil de entender, né? E seria também para mim, se eu estivesse no lugar dela, ou para qualquer um de nós. Porque o ser humano, ele cresce vendo o que? O pai e a mãe. Vendo o pai e a mãe. Vai crescendo e vai aprendendo que há uma união entre o pai e a mãe. E ali no caso, Maria não tinha o marido. E o pai, no caso, é o marido. É ou não é verdade? Maria não tinha o marido. E nunca foi tocada por homem nenhum. Aí vem o anjo de Deus, que é o Gabriel, né? Aquele que assiste diante de Deus, é o que traz as mensagens para nós, amém, igreja? Ele que traz a providência, ele que traz tudo, amém, gente? Amém. Miguel guerreiro, Gabriel mensageiro, aprenda isso, amém, igreja? Sempre que vem uma mensagem para você, que vem uma bênção, quem traz é Gabriel. Diga glória a Deus. Então, você vê a bênção dessa mulher, um filho. Mas ela falou: mas como isso vai acontecer se homem nenhum nunca me tocou? Quer dizer, Maria cresceu vendo o pai e a mãe. Sabia que eles dormiam juntos, que tinham relação, que ela já não era mais uma menina aqui. Ela sabia que para nascer um filho, o homem tinha que tocar na mulher e a mulher tinha que tocar no homem. Diga glória a Deus. Por isso ela fez essa pergunta ao anjo: como isto vai acontecer? Se eu nunca ouvi falar que isso aconteceu. Uma mulher que nunca tocou no homem engravidar. Isso é, aos olhos humanos, impossível de acontecer. Amém, igreja? Se eu estivesse no lugar dela, ou qualquer um de nós aqui, falaríamos a mesma coisa. É ou não é verdade? É a mesma coisa, a pessoa está com câncer e Deus fala: eu vou te curar. E quando chega lá no médico, quando o médico faz o exame e procura o câncer que o médico já tinha feito antes, aí quando volta, desapareceu. Como desapareceu? Porque Deus curou. Deus faz milagre, igreja? O Senhor Jesus, ele faz milagre no meio da igreja? Então presta atenção no que o anjo vai falar aqui para Maria. Presta atenção. Olha o que diz aí, ó. Versículo de número 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E o poder do Altíssimo te envolverá.
com a sua sombra. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Olha como é que o milagre acontece na nossa vida. É quando o poder de Deus ele desce, o Espírito Santo, ele desce sobre a nossa vida. Aí acontece um milagre. Amém, igreja? E nós ficamos sobre a sombra do Altíssimo, como está lá no Salmo 91. Aí diz aí, ó: por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, igreja? Quer dizer, o Espírito Santo ele desce no meio da igreja e o milagre acontece. Quem quer que Deus está fazendo milagre aqui hoje? Amém, amém, igreja? Amém. Deus ele faz milagre, porque está escrito que ao descer sobre vós o Espírito Santo recebereis poder. Amém, igreja? Poder de quê? Poder de conquistar, poder de ser curado, poder de fazer o quê? Coisa que homem nenhum nunca fez na terra. Diga glória a Deus. Lembra de Pedro? Depois que Jesus subiu aos céus, eles foram batizados com fogo do Espírito Santo. Amém, igreja? No tempo de Pentecostes. E a Bíblia diz que quando Pedro ele passava nas ruas, os enfermos eram colocados nas ruas e a sombra de Pedro, quando passava sobre eles, curava os enfermos. Diga glória a Deus. Mas por que isso acontecia, pastor? Porque estava sobre ele quem? O Espírito Santo. E havia poder sobre ele. Poder que era concedido por quem? Por Deus. Você está entendendo? Ah, mas só o pastor que pode orar o fulano e o fulano vai ser curado. Quem falou isso? Quem falou isso? Se você está dentro da igreja, se você serve a Deus, se você crê em Deus, se o Espírito Santo está em você, você vê uma pessoa doente, determina, bota a tua mão e ora, a palavra tem que se cumprir. Diga glória a Deus. É ou não é verdade? A palavra tem que se cumprir. Cristo não é mentiroso, a palavra não é mentirosa, é a palavra da verdade. Amém, igreja? É a palavra da verdade. É isso que nós ouvimos todos os dias, ou melhor, os domingos aqui, né? Por enquanto, que sexta-feira vai ter reunião também, hein? Vai se preparando. Diga glória a Deus. Amém? Então, você vê, a palavra ela tem que se cumprir. Jesus, ele falou que os sinais seguem aqueles que creem. Quem é que crê aqui? Que Jesus é o Filho de Deus. Então os sinais estão sobre você também. Se você determinar, então quer dizer, se passou mal lá na tua casa, o teu filho, você vai ter que ligar para o pastor. E se não der tempo do pastor chegar lá? Vai morrer, né? Olha o que Deus está falando aqui. Deus está o quê? Te ensinando a botar em prática o quê? A tua fé. Porque o Espírito Santo está em cada um de nós, não está só no pastor não, gente. Diga glória a Deus. Deus está te ensinando a determinar. A determinar. Eu lembro de um testemunho de um pastor que eu vi uma vez no DVD. E ele era criança, a mãe dele era macumbeira, pastor Carlos Quintanilha. A mãe dele era macumbeira. Ela botava veneno para matar ele, porque o diabo falou que ele não podia viver. O diabo que manifestava na mãe dele falava: ele não pode viver, ele tem que morrer. Por quê? Porque tinha uma promessa para ele ser pastor, e o diabo já sabia disso. E a mãe botava remédio na comida dele, veneno. Remédio não, veneno. Quando ele era pequeno, ele ia jogar bola. Quando ele chegava em casa, o irmão chegava primeiro e comia a comida dele. Aí o irmão caía lá no chão, começava a espumar. E ele pequeno ouvia uma voz que falava com ele: põe a mão sobre teu irmão e fala em nome de Jesus, seja curado. E ele fazia isso quando era criança, tinha 8, 9 anos de idade.
Ele fazia e o veneno não surgia efeito sobre o irmão. O irmão era curado. Toda vez que a mãe tentava matar ele, ele fazia isso. Então você vê, Deus ele dá poder a quem quer dar. Amém, igreja? Mas se você crê, se você cumpre os mandamentos, com certeza o Espírito Santo está sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Deus falou agraciada. Hoje somos agraciados, agraciadas. Amém, igreja? Escolhidos. Creia nisso, igreja. Creia nisso, porque nem sempre o pastor vai poder chegar, porque já teve situação que eu ouvi falar. Uma vez uma irmã, ela deu um testemunho, não foi um testemunho, ela conversou comigo, que ligou para o pastor, que ela estava precisando, que na casa dela lá não tinha alguém manifestado com demônio, e o pastor falou: não dá para me chegar aí agora não, estou muito longe. Ele não podia chegar, mas Jesus chega. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Jesus chega a qualquer lugar. Então, se eu não posso ir, eu vou determinar daqui. Se Deus ele ainda ouve a minha voz pela misericórdia, vai acontecer o milagre. Diga glória a Deus. Basta crer. Basta crer, porque não é no nome do Jorge, não é no nome da Aparecida, não. Só há um nome no qual o milagre acontece. O nome dele é Jesus Cristo. Amém, igreja? Creia nisso. Vamos terminar aqui a mensagem em nome de Jesus. E diz mais aí, ó. Vamos repetir o 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Você está entendendo o que Deus está falando? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Diga glória a Deus. Na sua o quê? Velhice. Sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Amém, igreja? Ela falava que ela era o quê? Estéril. Estéril não pode ter filho, é uma verdade. Mas ela já estava com quantos meses? 6 meses. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. E quando o Espírito Santo gerou ele no ventre de Maria, gerou ele, que eu digo, Jesus, né? Isabel já estava grávida, 6 meses. Então, por que João veio primeiro? Aí está a pergunta, né? Porque ele veio preparar o caminho para o santo, que era Jesus, que é Jesus. Amém, igreja? Por isso ele veio primeiro, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. Mas Jesus, né, na sua infinita misericórdia, e Deus, na sua grandeza, concebeu também um filho a ela. Amém, gente? Essa que era estéril, que não podia ter filhos. Versículo 37. Porque para Deus não haverá o quê? Impossíveis em todas as suas promessas. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Quer dizer, não há impossíveis para Deus. Qual é o problema que você vem passando na sua vida? Qual é a dificuldade que os teus olhos veem e que talvez o teu coração acha que não tem jeito? Talvez não tenha jeito para o homem, mas para Deus tudo é possível. E para aquele que crer também. Diga glória a Deus. Tudo é possível para o que crê. Amém, igreja? Isabel era estéril, concebeu. Maria era virgem, concebeu. Você está entendendo o mistério aqui que Deus está falando? Deus fez 2 coisas impossíveis dentro de uma família só. Porque Isabel era prima de Maria. Você acha que ele não pode fazer o impossível no meio da tua família, na tua casa? Hã?
podia ter filho e a outra era virgem, como é que teve filho? Explica isso. Milagre não se explica. Amém, igreja? Porque Deus, Ele sabe como fazer. Deus, Ele sabe como fazer. Amém? Então aquilo que era impossível para Isabel aconteceu. Porque qual é o sonho de uma mãe? Ter ou melhor, de uma mulher, né? Se a mãe já teve, né? Qual é o sonho de uma mulher? Ter um filho, né? Ainda mais naquela época, um filho homem, varão. Mulher era desonrada, sabia? Se a mulher tivesse um filho mulher, uma filha mulher, ela era desonrada no meio das outras mulheres. Mas se fosse um homem, ela era muito honrada, e também pelo marido. Diga glória a Deus. Então você vê como é que Deus fez, né? Deus alegrou o coração de Isabel. Isabel já era o quê? Já era velha, de idade. Uma mulher de idade, que já não sonhava nem mais em ter filho. Já nem falava, poxa, esses anos todos não aconteceu, vai ser agora na minha velhice. Porque aos olhos humanos, pela medicina, a mulher ela tem um tempo para poder, né, ter, né, para poder dar à luz. Diga glória a Deus. Amém, gente? Ainda que naquela época não havia essa medicina que existe hoje, mas as mulheres também sabiam disso, que quando chegavam a uma certa idade já não conseguiam conceber mais, principalmente quando o fluxo sanguíneo, né? Quando a mulher estava naqueles dias, parava de acontecer, elas já sabiam que era como se tivesse secado a madre e já não tinham mais filhos. Então Isabel já estava nesse estágio. Diga glória a Deus. Aos olhos dela era o que? Impossível. Mas olha o que Deus está falando com a igreja nessa manhã. Para Ele não existem impossíveis. Amém, igreja? Não existe. Basta você crer, você confiar. Foi como Maria falou, poxa, como é que isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele desce sobre a vida de alguém, acontece um milagre. Seja qual for o milagre, seja qual for a necessidade desta pessoa. Amém, igreja? Amém. Aí diz mais, para terminar aí, Deus ele é fiel em todas as suas promessas. Está escrito aí, né? Amém, gente? Então disse Maria, olha o que Maria falou: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Repete essas palavras aí: que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Por que o anjo se ausentou? Porque quando ela acabou de falar que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, o anjo subiu aos céus e foi levar o que? Esta palavra de fé. Amém? Porque ela acreditou no que o anjo falou para ela. Ela não duvidou da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Porque quem é que fala na boca do anjo? É Deus. Quem é que fala na nossa boca? É Deus. Amém, igreja? Amém. Então ela acreditou, ela falou que se cumpra conforme a tua palavra. Amém, igreja? Amém. Não é a palavra do homem que te vai levar a algum lugar, não. É a palavra de Deus. É você crer, você acreditar. Amém, igreja? Amém. É a palavra de Deus. Ela sim vai te levar aonde você quiser. Amém? Pode aplaudir o nome de Jesus aí, bem forte para Jesus. Glória a Deus, igreja. Creia somente e verás a glória de Deus. Basta você crer, em nome de Jesus.